É isso aí, pessoal. Ó, quem aparece é lembrado. E se você viu aí o nosso hall de patrocinadores e também quer patrocinar, quer participar dessa equipe de patrocinadores aqui do BertinaCast Podcast, você pode entrar em contato com a gente através aí das nossas redes sociais, por onde você está assistindo, ou também depois pelo nosso WhatsApp, que está na descrição aí da nossa página, tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do BertinaCast Podcast, episódio de número 12, hein, pessoal? Já se foram 12 programas, várias participações aqui no nosso programa, e hoje uma participação também especial, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas antes, nós queremos agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, que graças a ele possibilita que esse podcast esteja no ar aí, sendo transmitido e chegando até você. Agradecemos em nome do Nakai Supermercado. Alô, Madalena, grande abraço para você, obrigado pelo patrocínio. A nossa amiga Mari, lá da Academia AM Fitness. Obrigado, Mari, pelo patrocínio, tamo junto, abraço para você. Agradecer também o André, nosso amigo André Azarite, lá da Azarite Telecom, viu, pessoal? A melhor internet fibra ótica de Santa Albertina. Inclusive, essa transmissão está sendo realizada através da Azarite Telecom, a melhor internet banda larga de Santa Albertina. Agradecemos em nome também da doutora Daiane, lá do Branício Odontologia, viu, pessoal? Precisou, vai lá, para você ter aquele sorriso mais lindo, vai lá na Branício Odontologia com a doutora Daiane, vai ser muito bem atendido. Agradecemos em nome também da Juliana, da farmácia Fórmula Exata. Alô, Juliana, abraço para você, obrigado também aí pelo apoio aqui na nossa programação. Nós agradecemos também em nome da Keila Bolos. Alô, Keila, grande abraço para você. Inclusive, pessoal, neste sábado, dia 1º de outubro, tem inauguração da padaria e confeitaria Keila Bolos em Santa Albertina, aqui na Rua Paz Leme, no Jardim Paulista. Todo mundo convidado neste sábado, dia 1º de outubro. Agradecemos também em nome da Suzy Kelly, Estúdio Suzy Kelly, micropigmentação labial, de sobrancelhas, cílios e muito mais. Também a nossa amiga Jamile. Alô, Jamile, Decora Plus apoiando o nosso programa, inclusive backdrop aqui, vocês já sabem, aqui do fundo é lá da Decora Plus, comunicação visual e papéis de parede. Agradecemos também em nome do nosso amigo Vitor Mendes, fotografia, que está sempre aí sendo um grande parceiro da nossa programação, e também Casa Nova Sorveteria. Alô, Cássio, alô, Sandra, um abração para vocês, muito obrigado pelo apoio. Pessoal, como vocês viram aí na nossa programação, viram aí na nossa divulgação, hoje nós estamos recebendo uma pessoa, um convidado especial, que inclusive já havia feito convite, não pôde estar naquele momento, mas hoje está aqui, aceitou o convite, está aqui para falar um pouquinho para a gente, para contar um pouquinho da sua história, para vocês poderem também conhecer quem é ele. Sim, pessoal, é o pastor Roberto Carlos, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Albertina. Pastor, boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. Quero agradecer o senhor por ter aceitado o convite aí, ter atendido ao nosso pedido e estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco da sua história. Seja bem-vindo. Boa noite, Theo. Boa noite a todos os espectadores, né? Para mim é uma grande alegria estar aqui com você. Como você mesmo disse, na outra ocasião não pude estar aqui, mas hoje posso, né? Eu creio que, como diz a palavra de Deus, tudo há um tempo, né? Sim. Então hoje era o tempo preparado para que eu pudesse estar aqui com vocês. E eu venho com a maior alegria, tenho a certeza, a maior satisfação, que eu tenho muito assim a falar acerca daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Pastor, o senhor é uma pessoa de grande influência no município, pelo trabalho que o senhor vem exercendo há anos aqui em Santa Albertina. Mas antes da gente entrar sobre o assunto pastoral, eu queria saber quem que é o Roberto Carlos, de onde veio, onde nasceu, como que veio parar em Santa Albertina. Certo. Então, veja bem, eu sou natural da cidade de Porto Feliz, da região de Sorocaba, né? Eu sou nascido e criado lá. Eu sou de uma família de 6 filhos, né? 6 filhos, nós somos em 6 irmãos, nós éramos, né? Atualmente nós estamos em 3 irmãos. E eu vim, assim, cresci naquela cidade, ali eu pude trabalhar, ali pude desenvolver a minha vida pessoal, né? Até que eu vim para aqui, né? Santa Albertina, né? Eu sou uma pessoa casada já há 25 anos, né? Com a pastora Marli, né? Na época não era pastora também, eu também não era pastor naquela época. Sim. Nós nos casamos, né? Nós temos nossos 2 filhos, né? Que é o Iago e o Kaique, né? Então a gente está aí, nessa caminhada aí. Antes da gente iniciar aqui a transmissão, pastor, o senhor estava me contando um pouquinho das dificuldades que o senhor teve na infância, na questão de estudo. Eu achei interessante, o senhor poderia compartilhar com a gente como é que foi que o senhor estava contando aqui para mim?
Então, eu estava falando para você, né? Na época que a gente era criança, tudo era mais difícil, né? A questão do estudo era mais difícil, a vida da gente era mais difícil. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe trabalhava na roça. Então, que nem eu estava falando para você, quando um filho falava assim, pai, eu não quero estudar mais, eles até sentiam um certo alívio, né? Não por maldade, porque Sim. era uma maneira de ajudar na casa, né? E eu fui uma dessas pessoas que logo no início do meu lar eu parei. Eu cheguei na 4ª série, naquela época, né? E, que é o 5º ano, seria hoje, eu parei naquela época, eu parei de estudar, não fui mais. Aí eu fui trabalhar. Isso aí eu fui trabalhar com roça, fui cortar cana, fui colher feijão, fui fazer um pouquinho de tudo, né? Trabalhei muito tempo servindo pedreiro, entrei numa empresa, né, que era na época, talvez até você já conhece, aqueles cones que enrola fio, né? Barbante. Sim. Eu trabalhava, meu primeiro emprego registrado foi nessa empresa. Vendi muito sorvete na rua, vendi verdura. Minha mãe, né, tinha uma plantação de verdura no quintal da nossa casa, no terreno do lado, do vizinho. A gente plantava verdura, minha mãe fazia pastel. Então, minha vida sempre foi assim, sempre muito trabalho, né? Muito trabalho. Muito sofrida, mas muito trabalho. Mas muito gostosa também, né? Porque a gente aproveitou bem a nossa juventude, a nossa vida, né? Era o que eu ia perguntar, né? Se tinha algum arrependimento, alguma coisa assim, mas não, o senhor já disse que era apesar do trabalho, né? Era algo muito gostoso e se formou também um caráter, né? Com certeza. Ali, né, uma coisa que nossos pais sempre nos ensinou, né? Trabalho, né? Trabalho ele edifica, né? Trabalho, como tem o ditado, né? O que a gente tem na vida? É o nome da gente, né? Então, a gente sempre procurou ter um nome de trabalhador, né? Sempre procurou trabalhar, sempre procurou fazer as coisas. Lógico que como jovem, a gente também teve problema, teve situações difíceis, né? Mas, no mais, tudo normal, né? Graças a Deus, tudo normal. Pastor, e como que surgiu a vida pastoral para o senhor? Como que aconteceu? Veja bem, eu me desci nas águas em 82. Eu tenho 40 anos de batizado. Isso lá em Sorocaba, em Lá em Porto Porto Feliz. Feliz. Isso, Porto Feliz. Eu me batizei, né? Na época era o pastor Moisés, ele foi meu pastor, né? Batizei em 82. Depois de um período, daí chegou a juventude, eu acabei me afastando do caminho do Senhor, né? O senhor se batizou com quantos anos? Eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí, com 12 anos, eu já pregava a palavra de Deus. 12 anos eu já pregava nos cultos. Com 12 anos eu aprendi a tocar um instrumento, sou baterista. Ó, essa eu não sabia. Sou baterista. Inclusive aqui em Santa Albertina mesmo aqui, né, na nossa Albertina aqui, eu já formei alguns bateristas da igreja ali, né? As primeiras pancadinhas que a gente ia dar, né? Então a gente aprendeu esse dom, esse trabalho, né? De ser baterista e pregador. Mas só que daí, com a época, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Eu fui para o emprego, aí, como se diz assim, olhando para as coisas que influenciam a vida do jovem, né? Sim. Aí eu fui, né? Cair na bebida, cair nas drogas, cair na prostituição, cair em todas essas coisas aí que você pensar. Só que não diz assim, só não fiz coisa errada. Pastor, desculpa interromper o senhor, mas o senhor falou que entrou com 12 anos, já tinha se convertido. A sua família, então, já era da igreja, ou tinha começado a ir na igreja, ou o senhor foi sozinho? A minha mãe foi a que puxou nós para a igreja, né? Sim. Meu irmão era diácono na época, o outro irmão meu era músico também, entendeu? E assim, daí nesse meio tempo também, um pouco antes, meu pai se separou da minha mãe, aí nós ficamos basicamente sendo cuidados pela minha mãe, nós ajudando a nossa mãe, né? A cuidar da nossa família. E então foi assim, aí foi onde que a gente também perdeu um pouquinho da base, né? E foi onde que a gente também acabou se envolvendo, né? Entrando na bebida, né? E enchendo a cara, bagunça, festa, essas coisas lá assim, no final de semana, né? Sim. Que é comum, né? Que é comum no mundo, né? E aí onde que a gente pegou foi se envolvendo com essas coisas assim, mas como a Bíblia fala, né? Para tudo tem um tempo, e quando Deus tem um projeto na vida da gente, a gente pode até fugir, né? Mas não escapa. Graças a Deus o Senhor me alcançou novamente, né? O Senhor me alcançou através de um amigo meu de infância, né?
que é o profeta Gabriel, né, que conversou comigo. Eu tive uma decepção muito grande na época, eu tinha um noivado, perdi meu noivado. Aí depois de 2 meses minha mãe faleceu também. Eu fiquei sem chão nessa época, né? E aí o meu pastor, né, o pastor da minha esposa, no caso, pegou e falou para mim: você perdeu os 2 grandes amores que você tinha. Você vai perder o grande amor de Deus. Só sobrou o amor de Deus para você. E foi onde que eu me agarrei. E inclusive a esposa dele, né, que é a pastora Dulce, né, que eu falo que é minha mãe hoje, né? Ela foi que me ajudou muito. Ela que me trouxe de volta, juntamente com o profeta Gabriel, me trouxe de volta para os caminhos do Senhor, me orientou, me encaminhou, me ajudou a levantar novamente, né? Aí eu fui para... Nessa época o senhor já estava casado com a pastora? Não, ainda não. Ah, tá. Não, ainda não. Estava solteiro. Sim. Aí eu fui para a igreja, comecei a trabalhar na igreja, comecei a me libertei dos vícios, né? Me libertei dos vícios, de tudo aquilo que me amarrava, né? Fazia mal para mim, no meu caso, né? E comecei a ir para a igreja, comecei a firmar os pés. E aonde que eu fui, assim, trabalhando na obra do Senhor como presidente de jovens, fui diácono na igreja, fui cooperador, até que fui levado para o ministério, né, para ser pastor auxiliar em 97. Né? Aí em 97 eu conheci a pastora Marli, né? Aliás, a pastora Marli, assim, conheci na igreja, né? Sim. Mas a pastora Marli é a minha amiga de infância. Era, como diz assim, eu brinco sempre, né, que na cabeça dela, na minha cabeça, era a última pessoa que nós íamos casar. Nós éramos vizinhos, mas jamais nós olhávamos, porque, tipo assim, que nem ela pensava, né? Ó, aqui que eu vou casar com um bêbado. E você cai, né? Vai que é da minha vida, quer comigo. Não tem futuro nenhum, né? E eu achava, ela falava assim, essa Patricinha, né, que na época era, essa Patricinha aí, que eu quero, né? Então, jamais. Mas só que Deus uniu o propósito, né? A partir de 94, a pastora começou a ir para a igreja, 96, 94, 95, a pastora começou a ir para a igreja também, a gente foi pegando uma amizade, até que chegou em 97, a gente se casou, a gente foi morar, né? Casamos e estamos aí levando essa vida aí 25 anos juntos agora, para a glória do Senhor. Que aí, em 97, então, foi o ano que o senhor... Fui levado ao obreiro, a pastora auxiliar, né? E aí comecei, né, auxiliando a pastora minha ali, também ajudei ela por um bom tempo ali, fiquei também em outra igreja, fui para outra igreja também, trabalhar com outra igreja também, que era a 7ª igreja na época lá que tinha lá. Também em Porto Feliz. Porto Feliz também. Aí até que, nessa época eu trabalhava numa empresa também, trabalhava numa empresa chamada RCD, que é Fábrica de Faróis, tinha um bom salário, um bom emprego, mas eu queria mais. Eu queria sair para fora. Aí um dia Deus pegou e falou que eu ia sair para fora. Né? Estava numa reunião pastoral, distrital, né? E ali foi apresentado cidades que não tinha a igreja do Evangelho Quadrangular, né? E perguntou se alguém queria propor a sair, para ir abrir a Quadrangular nessa cidade. E eu, conversando com a minha esposa, nós aceitamos e fomos e conversamos com o secretário de missões e nós viemos para essa região aqui, que aqui tem 2 sedes, né? Tem a sede de Presidente Prudente e tem a sede aqui em Fernandópolis. Nós viemos para a região de Fernandópolis. Aí a gente veio para cá, eu vim para cá procurar a minha cidade. Só que você vê uma coisa interessante, até antes eu vim para cá, uns 6 meses mais ou menos antes de eu vir para cá, Deus tinha me mostrado a entrada da cidade, que são aquelas palmeiras, né? Na entrada da cidade tem as palmeiras, né? Sim. E Deus me mostrado essa entrada, a única coisa que Deus me mostrou. Aí quando eu cheguei em Fernandópolis, o superintendente nosso, que é o bispo, que a gente fala, né? Ele pegou assim, ó, tem 25 cidades que não tem quadrangular aqui na região. Vá procurar a sua cidade. E eu saí, fui para Riolândia, Paris, Santana do Pontepensa, Docinópolis, Purina, procurei em todo lugar. Santa Albertina, Urânio, gostei de Santa Albertina, gostei de Urânio. Aí o meu bispo falou, qual cidade você gostou mais? Eu falei, eu gostei de Santa Albertina. Aí nisso eu voltei para a minha cidade, para ver como é as coisas sobrenatural. Quando eu estava voltando para a cidade minha, dentro do carro, o Espírito Santo, né, ao qual nós cremos, né, falou no meu coração,
as palmeiras. Daí eu lembrei da entrada da cidade. Aí eu lembrei da entrada da cidade. Aí eu fui, conversei com a minha esposa, né, que ela ficou lá em Português na época. Né? Falei para ela, ó, a cidade nossa é Santa Albertina, tal. Nós viemos. Ah, tá. No caso, então, o senhor veio sozinho para cá. Eu vim, como diz assim, vim sondar a terra. Sim. Procurar a minha cidade. Ela não veio comigo. Aí quando eu voltei para lá, eu falei para ela da cidade, ela ficou assim, apreensiva, feliz, né, mas apreensiva, né? Porque a nossa cidade ela é mais ou menos do tamanho de Fernandópolis, né? Sim. Ela é uma cidade grande. Aí eu falei para ela, nós vamos para uma cidade pequena, né? Cidade de interior, né? É, bem interior mesmo, né? Aí eu falei assim para ela assim, ó, brinquei com ela, adeus McDonald's, adeus cachoeiro, adeus shopping. Acabou. Adeus praia, porque lá é perto do mar, né? Adeus todas essas coisas aí, né? E aí quando nós viemos vindo para cá, interessante, legal assim de falar, que a gente passou por algumas cidades, e ela falou, ai meu Deus, cara, cidadinha feia, não sei o quê. Aí quando nós chegamos em Santa Albertina, não falei nada para ela. Quando nós chegamos em Santa Albertina, ela falou assim, nossa, que cidade bonita. Que cidade é essa? Eu falei, Santa Albertina. Então, Deus estava no negócio, né? Sim. Deus estava no negócio. E eu amei essa cidade, amo essa cidade. Né? Aqui meus filhos foram criados, né? Quando nós chegamos aqui, o Iago tinha 7 anos. É isso que eu ia perguntar, a idade do Iago. O Iago tinha 7 anos, o Kaique tinha 2 anos e meio. Né? Chegamos aqui, enfrentamos algumas adversidades, porque nós não tínhamos ninguém aqui na Quadrangular, né? Para dizer assim, abrir uma igreja por causa dessa família. Sim. Não tínhamos ninguém, né? Nós chegamos aqui na visão de Deus. Então, como eu falei para você, eu tinha um bom salário naquela época lá. E o que eu falava para você é que o que eu ganhei, eu vim para cá, a minha ajuda era menos de um salário. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim, a minha ajuda total, pode dizer assim, seriam 2 salários na época, mas só como eu pagava água, luz e aluguel, sobrava menos de um salário para mim comer e trabalhar. E naquela época que eu cheguei aqui, não tinha usina ainda. A usina estava para chegar aqui ainda. Sim. Nós chegamos aqui em 2006. Né? Nós chegamos aqui em 2006. Já estava indo embora as algodoeiras, já estavam indo embora, a Tage, a Rossignol já estava indo embora. Não tinha emprego, o que tinha era laranja e, como diz, aquela semente de braquiara. Sim. É o que tinha na época. Né? As pessoas, os jovens mesmo, não tinham muito pouco aqui. Mas só que Deus trouxe uma promessa para nós. E eu me lembro até hoje. Eu brinco com as pessoas. Né? Deus falou para mim assim, você vai para lá e você vai florescer deserto. Né? Então, quando nós chegamos aqui, eu falo assim, a cidade estava fechando. Porque as únicas empresas que tinham um bom registro tinham ido embora. Sim. Né? Aí, quando nós começamos a ouvir que a usina estava querendo vir para cá, nós pegamos alguns irmãos, né? Aí a gente tinha uns 4, 5 irmãos ali na igreja ali, e começamos a orar. Falamos, não, vamos orar. A igreja, então, começou praticamente com 4 ou 5 pessoas. No primeiro culto mesmo, para o sistema base, eu tinha 4 pessoas. 4 comigo, mais 4 de fora. Então, nós tínhamos 8, né? Assim, né? Estamos ali em 8 pessoas, né? Mas, basicamente, 4 pessoas daqui que foram, né? Que foi a pessoa que nos ajudou a alugar a casa, tudo tal, né? E quando nós começamos aqui, nós não começamos num salão. Nós começamos numa casa. A nossa primeira casa, nosso primeiro lugar ali foi ali, perto da casa do Percival Investigador. Sim. Na casa ali, tinha uma garagem boa, eu comecei ali. Depois que nós fomos ali para o lado do Jardim Aprazível, né? Que era do lado do Bar do Henrique, tinha um salãozinho que era um açougue do seu Luiz, né? Daí ele passou para nós ali, nós alugamos ali, e alugamos a casa. Aí com o tempo nós pegamos o salão da esquina, reformamos aquele salão lá e montamos nossa igreja ali. E ficamos ali por 6 anos. Né? Nesse meio tempo a gente comprou o terreno, nesse meio tempo a gente conseguiu comprar o terreno com ajuda, né? Sim. Aí nesse meio tempo a gente também conseguiu construir, ganhar ajuda para construir a igreja. Mas, assim, só que nesse meio tempo, tudo dentro disso aí, quando eu vim para cá, aí quando eu estava falando sobre a questão da usina, daí nós começamos a morar, a usina veio para cá. Começou a plantar cana e veio para cá para construir. Eu fui trabalhar na construção da usina. Quando eu fui trabalhar na construção da usina, eu entrei para trabalhar de servente pedreiro.
para trabalhar servente pedreiro, porque aqui na região não tinha trabalho para minha profissão. Sim. Eu era programador de produção, trabalhava com PCP. Né? Eu trabalhava numa empresa que era um conglomerado de 3, 4 empresas, né? Que fazia o farol do carro, fazia os auxiliar, fazia para-choque, fazia lente, então tinha vidraçaria, fazia as calotas, fazia utilidade doméstica, cristaleiras, para fazer tudo. Era uma empresa muito grande, era em torno de 500 funcionários, 500, 600 funcionários, às vezes chegava até 700 funcionários. Coisa muito grande. Eu trabalhava com todo esse pessoal. Entendeu? Eu fazia programação para esse pessoal aí, para uma grande parte desse pessoal aí. Então, daí quando eu vim para cá, não tinha serviço para mim, aqui na Bertina. Eu ia para Jales, não achava trabalho também. Né? Daí foi onde que eu fui trabalhar graças a Deus que veio a usina, eu fui trabalhar na usina. Aí quando eu entrei trabalhar na usina, eu comecei a trabalhar de servente pedreiro, só que uma das minhas profissões também que eu tive na minha caminhada profissional, é que eu era almoxarife. Aí eu conseguia passar para o almoxarife dentro da construtora, e ali eu comecei a trabalhar, ajudando o encarregado, contratando pessoa, fazendo pagamento. Foi no que foi ficando. Trabalhei 3 anos e meio na usina, na construção da usina. Quando a usina ficou pronta para inaugurar, chamaram para me trabalhar na usina, mas eu não vim para isso. Eu vim para pastorear. Aí eu falei, vai prejudicar o meu trabalho. À noite eu preciso estar livre. Aí eu não quis entrar na usina. Aí eu trabalhei de servente pedreiro. Aí eu trabalhei de servente pedreiro com muitas pessoas aqui conhecidas aqui na cidade, como o Jefferson, o Montoro, nossa, esqueci o nome dele agora, o Gerson. Trabalhei com alguns pedreiros aqui, você tem uma base, eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos servente pedreiro aqui. Porque daí nisso, a igreja ela não me mantinha. Né? A igreja ela se mantinha, mas não me mantinha. Então eu tinha que trabalhar para poder ter meu ganha-pão, para comer minha comida, para pagar minhas contas. Coisa assim, porque às vezes as pessoas olham e pensam que o pastor tem salário. Tem alguns ministérios que verdadeiramente tem salário. Mas tem algum ministério que não, tem algum ministério que você tem que trabalhar para virar a igreja, né? Aí conforme você vai ganhando o povo vai abençoando a obra do Senhor e aí você consegue ter um recurso, né? Para você ter esse sustento, até porque a Bíblia fala que você é digno de salário, né? Sim. Salário, né? Você, como eu brinco assim com as pessoas, você não vê um padre trabalhar para fora. O padre está o tempo inteiro na paróquia. Muitas vezes as pessoas questionam a questão do pastor, né? O pastor também está ali fazendo a mesma coisa, é um trabalho pastoral, um trabalho de acompanhamento das pessoas. Então eu trabalhei muito tempo, eu estou aqui 16 anos. Desses 16 anos, eu posso dizer para você que eu trabalhei 13 anos só para fora, como servente pedreiro, ajudando para cá e para lá. E aí o senhor trabalhava o dia todo de servente, à noite ia para noite ia para a obra. À noite fazer visita. A pastora, a minha esposa, ela é pastora também formada, né? A pastora Maria, ela é pastora formada, consagrada no ministério, né? A Quadrangular, talvez as pessoas que estão nos assistindo não sabem, a Quadrangular ela foi fundada por uma mulher, né? Isso em 1923. A Quadrangular é uma igreja americana, né? Foi fundada por uma mulher, a M. sempre McPherson. Então, imagine só. Então, a Quadrangular, ela investe no ministério feminino também. Se você olhar, 50% do ministério Quadrangular são mulheres, que são pastoras titulares. Então, minha esposa, ela veio para cá também, pelo ministério também, ela veio também como pastora também. Então, o que ela fazia? Durante o dia, ela corria atrás das coisas. Fazia uma visita aqui, uma oração ali. Ela cuidava do culto que eu fazia durante o dia. Tudo que precisava. E à noite, eu tomava ali junto, né? Chegava junto, fazia a minha parte. E ela me auxiliava. Sim. Mas durante muito tempo, assim, dentro do ministério, eu falo assim para você, durante muito tempo, durante 5 anos, pelo menos, nós tivemos 10, 15 pessoas na igreja. Até ganhar o conhecimento das pessoas, né? Da seriedade, né? Do ministério, porque ninguém conhecia Quadrangular aqui, né? Sim. As pessoas conheciam Batista, Assembleia de Deus. As mais tradicionais. As né? mais tradicionais, né? Congregação.
presbiteriana, aquelas igrejas, Deus é Amor, que eram as igrejas que já estavam há muito tempo aqui na cidade, né? Sim. As pessoas não conheciam o ministério nosso. Mas graças a Deus, foi benção. Está sendo benção. Pastor, e como que é a vida de pastor? Recentemente a gente trouxe aqui o pastor Jander, da Ministério Belém, e a gente comentou a questão de renúncia, né? Porque você seguiu e se dedicar a uma vida pastoral, assim como eu disse, que o padre também tem, se dedica e está ali. Existe uma renúncia a ser feita. E como que foi para o senhor? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Theo. A Bíblia fala que o maior sentimento, né? Até um grande pregador, Billy Graham, né? Ele falou que o maior sentimento que pode permear o coração do homem é ele ser pastor. Né? Eu não sou pastor por causa de riqueza, eu não sou pastor por causa de fama, por causa de status, por causa de nada disso. Eu sou pastor porque eu amo, porque eu entendi, eu vi o meu pastor, ver o que ele fazia para as pessoas. Ele amava as pessoas e eu aprendi a amar as pessoas também. Por exemplo, você chega uma família na igreja destruída, depois de algum tempo ela firme ali na presença de Deus. Você vê aquela família restaurada, uma pessoa perdida nas drogas, ela sendo restaurada, uma pessoa perdida na prostituição, ela sendo restaurada, uma pessoa sem nome, ela tendo nome. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Para mim é a maior alegria. Então eu falo para você, eu vi isso, eu fui, como dizer assim, eu fui uma pessoa que foi abençoada por um trabalho pastoral. A minha pastora, ela me acolheu. O meu amigo me acolheu. Com a palavra de Deus, me trouxe de volta à realidade de Cristo. E eu pude sentir isso. Então, o que eu vim fazer, o que eu faço porque eu amo. Lógico que a Bíblia fala, conforme você faz a obra de Deus, você também é abençoado. Eu tenho sido muito abençoado. Graças a Deus, eu tenho sido muito abençoado. Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado, assim, dentro daquilo que me cabe. Que Deus cabe dar para mim fazer na minha vida. Né? São quantos anos no total, pastor, de vida pastoral? Eu falo para você, desde 97, então vamos por aí, 97, 2007, 2017, 26 anos. 26 anos. 26 anos. Durante esses 26 anos, teve alguma situação que marcou muito o senhor? Algum fato que ocorreu, igual o senhor comentou, a questão de ajudar a pessoa e ver a transformação da pessoa. Teve algum fato desse que aconteceu e o senhor leva até hoje como um testemunho, sempre conta? Eu falo para você assim, Theo, eu já tive situações assim de tirar a pessoa da beira do suicídio. A pessoa está lá, pronta a se jogar de cima do viaduto, pronta a pular num rio. Na cidade ela corta, tem um rio que corta, o Rio de Tietê que corta a nossa cidade. Sim. Então, eu já tive situações assim que me marcou, situações da polícia vir na minha casa me buscar para ir apaziguar uma situação que eles não podiam controlar. Se eles fossem controlar, eles teriam que usar de excesso de força. Sim. Né? Então, eles vieram. Então, são situações assim que me marcaram, né? Madrugada, não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem nada, né? Às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, coisas que às vezes a pessoa fala assim, isso é loucura. Deus pegar e falar assim para mim, levanta, espera que eu estou mandando uma pessoa para sua casa. De repente, daqui a pouco bate palma. Você olha lá, a pessoa chega. Eu já tive situações assim, né? Situações de Deus pegar e mandar eu ir para tal lugar, vai para tal lugar. Ir lá e chegar lá uma pessoa a ponto de estar com remédio no jeito ali para se matar. Isso dá uma palavra. A pessoa falava, pessoal, eu ia me matar agora. Então, são coisas que marcam. Mas são coisas que a gente vê a mão de Deus através da gente, né? Que é como qualquer outra pessoa, um comedor de feijão, pode dizer assim, mas com um chamado especial, que é cuidar de vidas, né? Sim. Pastor, quando o senhor veio para cá, como é que foi a vinda em si, né? Porque o senhor ainda tinha família lá, né, em Porto Feliz e decidiu renunciar a tudo isso, fazer esse sacrifício, na verdade, de vir para cá e começar praticamente tudo do zero, né? Para uma terra nova, desconhecida. Como é que foi para a sua família? Olha, vou falar para você, Theo.
E você falou, eu conhecia Fernandópolis. Assim, Fernandópolis de vim, eu trabalhei com uma empresa de produtos para cabelo, né? E a gente vinha, fizemos Araçatuba, Rio Preto. Então eu vinha assim, trazia o produto, mas nunca tinha visto falar de Bertina, né? Nem imaginava, né? Até brincava com as pessoas, lá tem uns nomes estranhos, né? Brincava com as pessoas, né? Tirando os nomes da Santa Rita, Santa Bertina, que é nome comum, né? Tinha Dolcinópolis, Urânia, Mesópolis. Falei, meu Deus, né? Até brinquei com as pessoas lá, a terra do Oeste, né? Estrela do Oeste, Santa Rita do Oeste, Santa Clara do Oeste. Mas eu vinha assim, na direção de Deus. Eu vim na direção de Deus. A minha família, pessoas falavam, o que você vai fazer lá? Por que você não abre uma igreja aqui? Eu falei, porque Deus mandou ir para lá. A minha sogra, a pastora é a filha caçula. Sim. Né? Vamos dizer, a caçula sabe como que é, né? Mais difícil, né? A paparicadinha, né? A queridinha, vamos dizer assim, né? A minha sogra ficou preocupada. Porque nós não temos ninguém aqui assim, Theo. Fala assim, ó, nós viemos aqui por causa que nós temos um primo aqui. Nós viemos aqui porque nós tínhamos um tio aqui. Nós viemos aqui, não tinha ninguém. Né? Nós, como diz assim, nós éramos forasteiro, né? Viemos para cá como forasteiro. Mas só que nós sofremos muita luta, né? Muita restrição. Mas nós viemos felizes, porque nós somos uma família feliz. Né? O mais importante de tudo é a minha esposa. A minha esposa sempre esteve do meu lado. A minha esposa, ela sempre me incentivou. Então, isso não tem preço. Ela nunca falou para mim assim, olha, vamos embora daqui, porque nós estamos passando sofrimento, passando escassez, passando situação difícil. Nunca ela falou para mim. Ela sempre, muito pelo contrário, ela sempre me incentivou. Deus nos trouxe, Deus vai honrar no tempo certo, Deus vai fazer. Então, o que nós fazíamos? Nós íamos uma vez por ano para lá, para rever nossa família. Que é o que nós tínhamos condições de fazer, né? Sim. Uma vez por ano, às vezes, né? A gente ia lá, ficava uns 10 dias lá, 10, 15 dias lá. E até era bom para nós, porque nessa ida para lá, alguns pastores amigos nossos chamavam a gente para ir pregar e abençoava a gente. Uma oferta, ajudava a gente, ganhava cesta básica, ganhava alimento, ganhava leite, eu tinha um voyaginho na época, um voyaginho 82, né, o voyaginho voltava até torto, assim, sabe? De tanta cesta básica que eu ganhava, era comida para 3, 6 meses aí. Né? Então, era que Deus ia me sustentando. Né? Então, mas foi assim, não, eu vou falar para mim, pastor, você teria coragem de fazer hoje de novo? Sim. Na direção de Deus, qualquer deserto floresce. Hoje, olha o que é a nossa cidade hoje, né? A usina veio aí, a cidade cresceu, né? A cidade se desenvolveu, né? Então, não tem lugar melhor para se morar do que Santa Albertina, uma cidade muito boa, povo acolhedor, povo hospitaleiro, nossa prainha é a coisa mais top do mundo, né? Amo a prainha ali, gosto de brincar no nosso rio ali. Às vezes eu estou ali no verão, né? Quando aqui é calor o ano inteiro, né? Aqui é calor o ano inteiro. Eu brinco com as pessoas, falam, lá tem um sol para cada um. Ninguém briga por causa do sol, né? Às vezes eu estou lá no Rio Grande, lá, estou que nem jacaré, né? Só com a cabecinha para fora, assim, e fico imaginando as pessoas na cidade grande. Eu falo, o que eu quero fazer na cidade grande? Né? Aqui eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, né? Quer fazer a obra dele, e estou vivendo tranquilamente. Graças a Deus, né? Com uma igreja estabelecida, porque eu lembro, assim, vagamente, mas eu lembro de quando a família do senhor chegou aqui, quando o Iago chegou na escola que a gente estudava, e assim, hoje, pelo trabalho que vocês desenvolveram, né, a gente consegue ver o resultado desse trabalho, porque hoje a igreja em si, Quadrangular, tem um prédio próprio, né, e várias pessoas, vários membros que hoje participam ali dos cultos, que fazem parte aí, que se tornaram uma família e uma comunidade da Quadrangular de Santa Albertina, né? Inclusive, né, quando eu vim para cá, falei para o senhor, qual que vai ser o nosso slogan, né? Aí Deus falou, família. Você é família. Aí eu coloquei lá, se você olhar, não está lá, Igreja Evangélica Quadrangular,
a igreja da família. Sim. Né? E a nossa igreja, graças a Deus, tem isso que ela tem feito. Ela tem ganhado família. Né? Vem o esposo, a esposa vem depois, os filhos vêm depois. Se não vem os filhos, os pais vêm depois. Se não vem a esposa, o esposo vem, os filhos vêm. É uma igreja que tem ganhado, que ganha o cunhado, que ganha o tio, que ganha o pai, que ganha o sobrinho. Uma igreja que, graças a Deus, é uma igreja bem família. Né? A gente tem ali um trabalho assim, bem legal mesmo, assim, pautado na palavra de Deus, né? Porque não é no achismo, né? É na palavra de Deus. A nossa igreja, graças a Deus, tem uma boa estrutura, né? Ela tem um departamento infantil muito bom. Nós temos ali uma sala arejada, com ar-condicionado, um berçário, com fraldário, um banheiro só para eles. Uma igreja assim, bem assim, alicerçada. Os grupos missionários que a gente fala, né? É isso que eu ia já entrar no próximo assunto. Quais os trabalhos que hoje a igreja aqui em Santa Albertina ela está desenvolvendo? Olha, veja bem, por exemplo, temos de grupo, departamento de igreja, um grupo, departamento para as pessoas entenderem. Sim. Nós temos o grupo missionário de crianças, juniores, nós temos o grupo missionário de adolescentes e jovens, nós temos o grupo missionário de homens, trabalho de homens, grupo missionário de mulheres, grupo missionário de casais, e aí nós temos a parte estrutural da igreja, que é o grupo diaconato, né? O diaconato, que é aquele que recebe as pessoas na igreja, aquele que cuida da organização da igreja, aqueles que auxiliam o pastor ali. Temos os nossos obreiros também, né? E eu e a pastora, que estamos encabeçados. O Ministério do Louvor, que é muito importante, né? Tem um grupo de louvor muito bom na nossa igreja, tem uma equipe muito boa. Mas eu falo assim para você, nós temos trabalhos sazonais. Assim, por exemplo, cada sábado na nossa igreja, os grupos missionários fazem um trabalho. Então, por exemplo, sábado passado foi o grupo de jovens. Na semana que vem, o grupo de homens, aí trabalha com os homens. O grupo de mulheres, o grupo que trabalha com as crianças, trabalha com louvor. A cada 2, 3 meses nós fazemos um trabalho com os casais. Nós fazemos um culto voltado só para os casais, para orientar, né, a questão do bom convívio, da intimidade, essas coisas assim, porque família forte, nós entendemos que família forte, sociedade forte. Família fraca, sociedade fraca, né? Sociedade doente. Então a gente trabalha essa questão, a gente procura trabalhar desde o pequenininho, da criança, até o adulto, o ancião, assim, entendendo, né? Sim. Também temos um trabalho, escola bíblica, né? Nos domingos nós temos a escola bíblica, que é o ensino da palavra, tanto para adultos como para jovens e crianças, né? Que a gente tem que ensinar, né? Dentro daquilo que a gente crê, né? Que são as doutrinas, né? Os dogmas da igreja, né? A gente crê. Então a gente procura fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha, de pequenininho, mas que vai dando fruto, né? Dando fruto, graças a Deus. A gente tem visto pessoas, nós temos pessoas, eu posso dizer assim, que estão com nós desde o início da nossa igreja, né? Muito importante isso, né? Temos família, a primeira família que chegou na igreja está lá com nós até hoje. Então, quer dizer, ganhamos outras pessoas. Então, a gente tem procurado fazer um trabalho assim, firme, dentro da palavra de Deus, né? Com clareza, com honestidade, com caráter, com bom caráter, encaminhado para fazer a diferença na sociedade. O senhor citou sobre esse trabalho em relação ao estudo bíblico. Ele é de forma aberta para todas as pessoas? Ou tem algum tipo de restrição para participar? Qualquer pessoa pode ir lá. Não é um trabalho voltado só para o membro, né? Porque conhecimento, né, como diz lá João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Então, quanto mais a pessoa conhecer a palavra de Deus, mais a pessoa vai se inteirar das coisas, daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é honesto. Então, a escola bíblica está aberta para todas as pessoas. Independente, assim como o culto, né? O culto não tem uma restrição, né? O culto A ou B não pode entrar. A única coisa que às vezes eu faço, assim, é quando é uma reunião da liderança, né? Daí é só a liderança que eu vejo. Né? Aí é só algo interno mesmo. É só interno mesmo. Mas caso contrário, todos os dias, né, estão abertos. A igreja está aberta, lá nos cultos está aberto, né? Para as pessoas participarem.
A questão do trabalho que o senhor falou dos departamentos, eles fazem um trabalho interno? Como que é que funciona? Então, veja bem, a princípio, nós fazemos um trabalho interno, né? Que eu falei para fazer os cultos dirigidos pelos grupos missionários. Sim. Né? Mas também eles fazem, por exemplo, o jovem visita o jovem, o adulto visita o adulto, o casal visita o casal, e assim por diante, né? Criança, né? Os líderes de criança visitam as crianças, e assim por diante. E a gente vai junto, né? A gente vai pontuando, ó, vai lá visitar fulano, a gente foi visitar Bertano, a gente faz uma visita, né? Também junto, eu com a pastora, a gente vai também faz visita. E a gente tem um trabalho de evangelismo na cidade, que é um trabalho nas casas das pessoas. As pessoas que, vamos dizer assim, não conhecem a palavra de Deus ainda, ou então estão afastadas do caminho do Senhor. Né? Não é um trabalho com a igreja, é um trabalho da igreja para as pessoas que não conhecem a palavra. Então a gente vai nas casas das pessoas, a gente realiza culto, né? Ações de graça, a gente procura levar uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, mostra para as pessoas a vantagem, né, de servir a Deus, porque servir a Deus é a melhor coisa que pode acontecer para o ser humano, né? Buscar no Senhor. E Deus tem dado graça, né? Temos trabalhado. A gente também tem a parte social, ajuda as pessoas com cesta básica, dentro daquilo que a gente pode fazer, cesta básica, ou, às vezes levar para um médico. A gente procura, a pessoa pede ajuda, às vezes, para ser internado numa casa de recuperação. A igreja também faz esse tipo de faz trabalho. Esse trabalho também. A gente faz esse trabalho também. De ajudar no droga dependente. A gente procura também fazer, temos algumas parcerias, né? Também tem a gente procura correr atrás. E o que não adianta, né? A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, né, Théo? Então não adianta só eu pegar e falar Deus vai fazer, e eu não apoiar a pessoa na prática. Não adianta a pessoa está passando fome lá, Deus vai mandar. Deus vai mandar, vai, ora a pessoa, te abençoa, vai embora. Não, a pessoa está com fome. Tem que dar uma cesta básica para a pessoa. Muitas vezes a pessoa não precisa só da ajuda espiritual, Isso, né? Exatamente. Né? Até porque, vamos dizer assim, vamos brincar, né? Quem está com fome, a fome tem pressa. Sim, não espera. A pessoa com o buchinho cheio, é mais fácil para ela ouvir, né? Sim. Né? Então a gente procura, né, suprir as necessidades das pessoas, né? Material, né, também, emocional, espiritual, psicológico. Você sabe que pastor é um pouquinho de tudo, né? Sim. O pastor é pedreiro, é motorista, como diz assim, conselheiro, babá, conselheiro. O pastor é um pouquinho de tudo, psicólogo, né? A gente se doa, né? Eu, que nem eu falei para você aqui no início dessa entrevista, eu não faço porque eu amo. Eu tenho certeza do meu chamado. Eu amo o que eu faço. A minha maior satisfação é ver uma pessoa de pé, a pessoa limpa, a pessoa com nome na sociedade novamente, a pessoa sendo ali uma porta aberta de emprego para ela, restaurando sua família. Não tem preço. Para mim não tem preço. Eu amo o que faço. E é isso que eu passo para a igreja, é isso que eu procuro passar para os meus líderes, é isso que eu procuro passar para as pessoas que têm frequentado a nossa casa de oração, é isso que eu procuro passar para elas. Eu falo para eles, gente, fé sem obras é morta. Não adianta nada. Nós não podemos fazer que nem aquela passagem que fala lá, né? Do samaritano que estava caído na beira da estrada, passou o levita, o pastor passou, não olhou, aí veio o levita, né? Olhou, se o pastor não pegou, quem sou eu? Né? Aí vem um outro camarada que, pode dizer assim, não é religioso, o turno não é de religioso, né? Não é religioso e vai lá e faz. Então não adianta. A gente tem que fazer aquilo que Deus fez. Até porque o próprio Cristo ele fala, Deus é amor. Nós temos que amar. O primeiro mandamento que Deus fez para nós, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Mas só que Jesus falou o quê? Jesus melhorou, né? Brincando, né? Jesus falou assim, ama o teu próximo como eu te amo. Então tem situações que nós não podemos olhar, nós não devemos olhar. A pessoa te criticou, me criticou, não vou ajudar. Não, tem que ajudar. Se fosse Jesus, o que Jesus faria? Entendeu? Então,
o cristão tem que estar pautado nisso. E é isso que nós ensinamos, é isso que nós procuramos fazer, é isso que nós procuramos aplicar no nosso dia a dia. Amar, sem olhar a quem. Somos criticados, somos muitas vezes caluniados, mas nós temos um Deus que cuida de todas essas coisas, né? Então, não temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar em estender a mão. Como que o senhor consegue lidar com essa situação? Igual o pastor tem que ser um pouquinho de tudo. Tem que ser o conselheiro, tem que ser o psicólogo, porque na entrevista retrasada, a gente trouxe aqui o Semei, que é psicólogo, e ele disse que ele mesmo, sendo psicólogo, ele faz também um tratamento, acompanhamento psicólogo. Porque assim, sendo pastor, sendo líder e sendo procurado para todo tipo de ajuda, às vezes a pessoa vai lá e compartilha do problema lá dela com o senhor. Como que o senhor lida com tudo isso, com toda essa informação? Então, para você ver, a primeira coisa que eu não faço é derrubar em cima da minha casa. No mundo espiritual, a gente aprende a levar tudo ao pé de Jesus. A Bíblia fala que quando nós fazemos a obra de Deus, Deus está cuidando de nós. Então, eu tenho problema, como todo mundo tem problema. Mas eu abri mão dos meus problemas para resolver o problema dos outros. E eu resolvendo os problemas dos outros, Deus tem resolvido os meus problemas. Então, você vai falar assim, pastor, mas não dá um bug no cenário de vez em quando? De vez em quando dá um bug, sim. Mas o que a gente faz? A gente vai para o nosso secreto, né? Que a gente fala o quartinho, vai para a igreja, vai para o altar, dobra o joelho ali, busca no Senhor, fica um momento de oração lá, ouve uma palavra, lê uma palavra, assiste uma palavra, ouve uma palavra, faz um momento de oração, e ali Deus parece que faz assim, arranca com a mão. E aí você sai novo de novo, e pronto para a guerra, entendeu? É isso porque muita gente olha o pastor, né, e imagina que o pastor é o homem de fé, né? Que não tem sentimento, que não acorda um dia triste, um dia estressado, que não tem dias ruins, né? Exatamente, é para você ter uma base, né? O pastor, ele tem que estar preparado para todas as coisas, para todas as situações. Por exemplo, o pastor, ele acorda de manhã, né? Acorda de manhã, vai, faz seu devocional, tal. Se tiver que resolver alguma coisa, ele vai e resolve. De repente, vamos pôr assim, vamos pôr no final de semana. À noite à tarde tem por exemplo, um churrasco, convidado para um aniversário. De repente, morre uma pessoa. A pessoa vem e fala para você assim, pastor, você não vai lá fazer uma oração? Você vira a chave, vai lá para o ofício fúnebre. Faz o ofício fúnebre. Acabou o ofício fúnebre, você sai dali à tarde de um aniversário. Você vira a chave, você vai para o aniversário. Aí à noite, você vira a chave, vai para o culto. E acabou o culto, você vira a chave, você é pai, você é esposo. Entendeu? Então, é conflitante o tempo inteiro, mas você tem que saber virar essa chave. E estar pronto para tudo. Porque a Bíblia fala o quê? Chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Ou se alegrar com os que se alegram. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa percepção, essa sensibilidade, né, de saber estar junto, acompanhando, né, questão uma doença, por exemplo, você começa com uma doença, uma pessoa vem contra uma pessoa, pastor, estou com um problema tal. Você começa ali orando, você vai acompanhando essa pessoa, até Deus curar ela, ou o tratamento que ela optou por fazer efeito, até ela receber alta, você está acompanhando ela. Está entendendo? Às vezes a pessoa nem é da igreja, porque eu não me preocupo se a pessoa é da igreja ou não é da igreja. Eu atendo muito mais gente de fora da igreja do que da igreja. Entendeu? Eu atendo muito mais gente de fora da igreja do que da igreja. Porque as pessoas da igreja, elas me têm ali. Eu estou em constante contato com elas. Eu estou orando por elas todos os dias. Todos os dias eu oro pelas pessoas da igreja. Eu oro todos os dias pelos pedidos de orações. Mas a todo momento, né, hoje, como diz, né, inventaram o celular, né? Então o celular nos acha, né? Sim. Então é pedido de tudo quanto é jeito. É pedido daqui, pedido de fora do Brasil, pedido de fora do estado, pedido de fora da cidade. A todo tempo a pessoa pedindo oração, pedindo uma direção, isso, aquilo. A gente está ali para isso. Então a gente está constantemente. Mas, como eu falei para você, eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu faço com amor mesmo. Pessoal, quero agradecer aqui aos nossos apoiadores e patrocinadores aqui do Bertina Cast, do nosso podcast.
a todos que colaboram e que fazem com que esse podcast se torne realidade e seja transmitido às pessoas. Agradeço em nome do Nakai Supermercados da Madalena, agradeço também em nome da AM Fitness, em nome da Mari, lá da Academia AM Fitness. Agradeço o nosso amigo André Azarite, também o Cleito Azarite, lá da Azarite Telecom, melhor internet fibra ótica de Santa Albertina, sem dúvida. Agradeço também a ACV Festas, precisou de decoração para sua festa, não pensa duas vezes. É a ACV Festas na direção da Viviane e do Matheus. Agradecemos também a doutora Daiane Branício, do Branício Odontologia em Santa Albertina, a também Drogaria Fórmula Exata da Juliana, obrigado Juliana pelo apoio. Keila Bolos, lembrando, pessoal, que neste sábado, dia 1º de outubro, pastor, inclusive, quero já estender o convite ao senhor, que nesse dia 1º, sabadão aí, pela manhã, vamos estar lá inaugurando a padaria e confeitaria Keila Bolos. Agradeço também a Suzy Kelly Estúdio, Suzy Kelly, micropigmentação labial, de sobrancelha, cílios e muito mais. A Decora Plus da nossa amiga Jamile, também estava empolgada hoje para assistir, viu? Agradecer também ao nosso amigo Vitor Mendes, fotografia, um dos nossos grandes parceiros, e também ao Cássio da Sorveteria Casa Nova. Pastor, quero já agradecer o senhor por esse momento que o senhor tirou para falar com a gente, para contar a história, que, aliás, uma história muito bonita, né? Que acredito que inspirou muitas pessoas que estão acompanhando. E antes da gente encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse aqui o convite, estendesse o convite para o pessoal que deseja, que ouviu, assistiu a gente aqui e sentiu de querer fazer uma visita à Igreja do Quadrangular, os dias de culto, os horários, e vi também que o senhor está com a Bíblia aí, e deixar uma mensagem para quem acompanhou a gente até agora. Amém. Então, eu quero assim dizer para as pessoas, nós temos cultos nas terça-feiras, às 7 horas da noite, né? Temos culto na quarta-feira, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, às 7h30 da noite, no sábado, às 7h30 da noite, e no domingo, às 6h30 da noite. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, na terça-feira, o culto de oração, na quarta-feira, o tarde da bênção, na sexta-feira, o culto de libertação, no sábado, como eu disse aqui, o culto dirigido pelos grupos missionários, e no domingo, o culto da família. E às 9h30 da manhã, a escola bíblica, né? A igreja está aberta para todos, todos serão muito bem recebidos, né? Porque a melhor coisa que pode acontecer para a vida da gente é estar na presença de Deus. As pessoas muitas vezes elas falam assim, eu não preciso congregar. A Bíblia fala que nós precisamos congregar. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia também fala no Salmo 84, que um dia na casa de Deus vale mais que 1000 lá fora. Então você vê a importância, né? O salmista escreveu, quando ele disse isso aí, um dia na casa de Deus vale mais que 1000 fora da casa dele. Por quê? Porque assim como o próprio Deus falou lá em Crônicas, quando Salomão foi consagrar o templo, o que o Senhor falou? Meus ouvidos estarão atentos às orações que fizerem nesse lugar. Os meus olhos estarão voltados para esta casa de oração. As minhas mãos estarão estendidas para esta casa de oração. Então eu digo sempre isso, Theo. A pessoa pode ir na igreja, ela vai chegar enferma, eu tenho a certeza que ela vai sair curada. Se ela chegar triste, eu tenho a certeza que ela vai sair alegre. Se ela chegar preocupada, eu tenho a certeza que ela vai encontrar resposta. Se ela chegar tribulada, coração contrito, coração amargurado, eu tenho a certeza que ela vai sair liberta. Da maneira que ela entrar, ela nunca vai sair. Ela sempre vai alcançar aquilo que ela tem buscado no Senhor. Porque Deus, Ele tem falado. Então, fica aqui, né, meu agradecimento a você por esse convite. Minha gratidão a toda a nossa cidade de Santa Albertina, né, a nossa Albertina velha falada, né? Não podemos esquecer, né? Sim. Nossa cidade é muito maravilhosa. Eu amo essa cidade, agradeço de coração. Louvo a Deus todos os dias por Deus ter me trazido aqui. Né? Estou aqui há 16 anos, né? Espero encerrar meus dias aqui, né? Assim Deus permitindo, né? Até brinco hoje, assim, na continuidade, eu sou o pastor mais velho da cidade, assim, na continuidade. Sim. Os ministérios não, mas como pastor sim, né? Tirando o pastor Ulisses, ali da igreja do Ancião, eu sou o pastor mais velho, tenho 16 anos aqui na cidade continuamente, né? Então eu aprendi a conhecer as pessoas, aprendi a conhecer as dificuldades, as mazelas, tudo que tem aqui. E eu aprendi a amar essa cidade. Então fica o meu agradecimento aqui, né? Deixo uma palavra aqui para você
porque, como disse aqui, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Salmo 121. Deixo essa palavra para todos, deixo a minha gratidão, um beijo no coração, um beijo para minha esposa, para meus filhos, né? Para minha esposa, a pastora Marli, para o Iago, para o Kaique, e a minha gratidão a você. A igreja fica na Avenida da Saudade, qual que é o número lá? 245, ao lado da esquina Veículos, ali ao lado da funilaria do Dena e do Fernando, né? É bem facinho. Saída para Santa Rita. Isso. Né? Facinho, não tem como se perder. Só pensar no cemitério, lembra de nós. Então tá aí, pessoal, tá o convite aí do pastor Roberto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi o nosso convidado de hoje. Pastor, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E quando precisar, pastor, ou for haver algum evento lá na igreja, promover alguma ação, os nossos microfones vão estar abertos para o senhor voltar e poder divulgar aqui no nosso programa. Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente até agora em mais um episódio, 12º. Rapaz, está passando rápido, em 12º episódio do Bertina Cast Podcast. Lembrando para você que quer ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em contato depois com a gente através das redes sociais, no YouTube ou aqui nas páginas do Facebook. Você vai encontrar o nosso número de contato ou e-mail de contato, tá bom, pessoal? Espero vocês para o próximo episódio, que será terça-feira que vem, às 7h30 da noite. Eu conto com vocês. Durante a semana a gente vai divulgar o nosso próximo convidado aqui do Bertina Cast, o seu podcast. Até mais!